Você já sentiu que a matemática da sua vida simplesmente não fecha? Não estou falando apenas do fim do mês. Estou falando de uma sensação mais profunda, mais angustiante. A sensação de que você corre o dobro do que corria há 5 anos, trabalha mais, se estressa mais, mas o seu progresso real parece estar congelado no tempo. Você olha para o seu contra-cheque e o número parece maior do que era antes. Mas quando você vai ao supermercado, quando tenta comprar um imóvel, ou simplesmente quando tenta planejar o futuro, percebe que aquele dinheiro virou pó. É como se você estivesse subindo uma escada rolante que desce na mesma velocidade dos seus passos. Você se cansa, mas não sai do lugar. A maioria das pessoas culpa a si mesma, acha que é indisciplinada, que não sabe economizar, ou que simplesmente deu azar na vida. Mas eu preciso te dizer uma verdade brutal, uma que pode mudar a forma como você enxerga o mundo à sua volta. A sua estagnação não é um acidente. Ela é um projeto. O cenário em que vivemos não é apenas um país com problemas econômicos. É um ecossistema desenhado com a precisão de um cassino. E num cassino, a arquitetura, as luzes, as regras, tudo é projetado para uma única finalidade: garantir que a casa vença e que o jogador saia com os bolsos vazios, mas com a esperança de que, na próxima, vai dar certo. Nós vivemos dentro de uma equação, uma fórmula complexa criada por urbanistas, burocratas e pelo sistema financeiro, onde as variáveis foram ajustadas para drenar o seu tempo, a sua energia e o seu capital, devolvendo apenas o mínimo necessário para você sobreviver e continuar trabalhando na manhã seguinte. Neste vídeo, nós não vamos fazer política partidária nem discurso de autoajuda. Nós vamos fazer uma autópsia. Eu vou te apresentar as 5 variáveis da miséria. Forças silenciosas que moldam o preço da sua vida, o valor do seu tempo e o destino do seu dinheiro. E preste muita atenção na número 5 em especial. Ela é a mais perigosa de todas, porque ela é a única variável que não age no sistema. Ela age dentro de você. Se você sente que está preso num jogo onde só mudam os cenários, mas o final é sempre o mesmo, então fique comigo até o fim. Porque entender o sistema é o primeiro passo para sair dele. Vamos começar pela base da pirâmide, pela primeira variável que impede qualquer reação da sua parte: o custo biológico da sobrevivência. Você já notou que muitas vezes você sabe exatamente o que precisa fazer para mudar de vida? Você sabe que deveria estudar inglês, sabe que deveria ler aquele livro sobre investimentos, sabe que deveria começar um projeto paralelo. A informação está toda aí. Mas quando você finalmente chega em casa, depois de um dia de trabalho, essa clareza desaparece. Você não tem vontade de construir um império. Você só tem vontade de pedir uma comida gordurosa, deitar no sofá e deixar uma tela brilhante anestesiar o seu cérebro até o sono vir. E no dia seguinte o ciclo se repete. Muita gente chama isso de preguiça. O sistema adora que você chame de preguiça, porque a culpa mantém você dócil. Mas isso não é preguiça. Isso é o resultado de um sequestro químico. Para entender a pobreza e a estagnação no Brasil, você precisa entender um conceito chamado largura de banda cognitiva. O seu cérebro é uma máquina biológica que consome energia. A sua força de vontade, a sua capacidade de planejar o futuro, de resistir a impulsos e de tomar decisões complexas, tudo isso reside no córtex pré-frontal. E essa região funciona como uma bateria. Ela tem um limite diário de carga. O design das nossas cidades e a estrutura da nossa rotina de trabalho não foram feitos para preservar essa bateria. Foram feitos para drená-la antes mesmo de você começar a produzir para si mesmo. Pense na logística do trabalhador médio. Ele não acorda descansado. Ele é arrancado do sono por um alarme já com um pico de cortisol, o hormônio do estresse. Ele sai para a rua e enfrenta um ambiente hostil. O transporte público lotado, o trânsito travado, o barulho, a insegurança, o medo constante de ser assaltado, a postura defensiva. Tudo isso exige processamento mental. O seu cérebro está em estado de alerta máximo, gastando a sua energia mais nobre apenas para garantir que você chegue vivo ao escritório. Quando você bate o ponto às 8 ou 9 da manhã,
você já gastou 30 ou 40% da sua capacidade cognitiva apenas no deslocamento. Você chega devendo energia. E aí você entrega o resto do que sobrou para o sonho de outra pessoa, o seu empregador. Você resolve os problemas dele, lida com as crises dele, atende os clientes dele. Quando você finalmente sai, às 18 horas, você é uma casca vazia. O seu córtex pré-frontal desligou para economizar energia. Você entra no que a psicologia chama de modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, o ser humano não toma decisões de longo prazo. Ele busca alívio imediato. É por isso que a indústria do entretenimento e do fast food lucra tanto nas classes mais baixas. Não é falta de cultura, é fisiologia. O corpo pede dopamina rápida e barata para compensar a dor do dia. O sistema te cansa para te vender o alívio. É um ciclo perfeito de extração. Eles te cobram o cansaço na ida e te vendem o analgésico na volta. E a crueldade matemática disso é que a riqueza exige justamente a energia que lhe foi roubada. Para sair da corrida dos ratos, você precisaria daquela energia extra para estudar à noite, para planejar, para criar uma renda extra. Mas como fazer isso se o tanque está vazio? As elites sabem disso. Observe como os mais ricos protegem o seu tempo e a sua energia. Eles moram perto do trabalho. Eles delegam tarefas braçais. Eles compram o tempo dos outros. Eles garantem que, quando precisarem tomar uma decisão financeira importante, estarão descansados. Enquanto isso, o trabalhador toma decisões financeiras vitais, como fazer um financiamento de 30 anos em momentos de exaustão, assinando papéis sem ler, apenas querendo acabar logo com a burocracia. A primeira variável da miséria, portanto, é o roubo da sua vitalidade. Você não é pago pelo seu deslocamento, mas paga por ele com a sua vida. E aqui entra a nossa primeira virada de chave prática. Você precisa parar de tratar a sua energia como um recurso infinito. Ela é o seu ativo mais caro que o dinheiro. Se você quer sair do buraco, a sua prioridade absoluta tem que ser estancar esse dreno. Talvez você não possa mudar de emprego hoje. Talvez não possa mudar de bairro hoje. Mas você pode mudar o horário da sua batalha. Se o sistema te drena durante o dia, você precisa pagar a si mesmo primeiro. Isso significa acordar 1 hora mais cedo, não para ir para o trabalho, mas para trabalhar no seu projeto de liberdade. Use a sua bateria quando ela está cheia, nas primeiras horas da manhã para você. Leia, estude, exercite-se, construa algo seu, antes de entrar no moedor de carne do mundo lá fora. Entregue a sua melhor versão para o seu futuro e a sua versão cansada para o seu chefe. Porque se você esperar sobrar tempo ou sobrar energia no fim do dia, a resposta matemática é sempre 0. O sistema foi calibrado para não deixar sobrar nada. E agora que entendemos como eles roubam a sua energia, precisamos falar sobre como eles capturam o pouco dinheiro que você consegue gerar. Isso nos leva à segunda variável, uma armadilha que transformou a vida adulta em um serviço de assinatura eterna. Agora que você está exausto e com a bateria mental no vermelho, o sistema te apresenta a solução mágica. O prêmio de consolação por ser um bom trabalhador. O consumo. Mas aqui entra a segunda variável da miséria. A transição da sociedade de propriedade para a sociedade de fluxo. Antigamente, riqueza era medida pelo que você tinha acumulado. Hoje, o sistema treinou você para medir riqueza pelo que você consegue pagar por mês. Parece a mesma coisa, mas essa sutil mudança de mentalidade é o que mantém a classe média pobre para sempre. Observe como o mercado parou de te vender o preço total das coisas. Ninguém te vende um carro de 100 mil reais. Eles te vendem uma entrada e 48 parcelas de 2 mil. Ninguém te vende uma casa de $500 mil. Eles te vendem o sonho da casa própria por apenas 30% da sua renda. Isso cria uma distorção cognitiva brutal. O seu cérebro, cansado, olha para a parcela de R$2 mil e compara com o seu salário. Ah, 2 mil cabe no meu bolso. E você assina. No momento em que você assina, você acha que comprou um ativo. Mas a matemática diz outra coisa. Você acabou de vender o seu futuro. Quando você financia algo em 30 anos, ou parcela um carro em 60 meses, você está fazendo uma viagem no tempo financeira.
Você está indo lá no seu eu de daqui a 5, 10, 20 anos, pegando o dinheiro dele e trazendo para gastar hoje. Só que essa viagem tem um pedágio, e o pedágio são os juros. O sistema financeiro brasileiro opera com uma das taxas de spread mais altas do planeta. Isso significa que o pedágio para trazer esse dinheiro do futuro é caríssimo. Você acaba pagando 2 carros para levar um, 3 apartamentos para ter um. Você passa a vida inteira trabalhando para pagar ágio. E o conceito mais perverso aqui é a vida por assinatura. Você não é dono das suas coisas. Enquanto houver dívida, o banco é o dono. Você é apenas um inquilino dos seus próprios bens. O carro na garagem não é seu, é do banco. O apartamento não é seu, é do banco. Até o celular no seu bolso parcelado em 12 vezes pertence à operadora ou à loja até a última prestação. O resultado disso é que você vive num estado de fragilidade permanente. Todo o seu salário já entra na conta comprometido. Você não trabalha para construir patrimônio. Você trabalha para honrar as mensalidades do seu estilo de vida. Você se torna um repassador de dinheiro. O dinheiro cai na sua conta no dia 5, e no dia 6, ele já foi distribuído para a montadora de carros, para o banco imobiliário, para a loja de varejo. Você é apenas um duto por onde o dinheiro passa, das mãos do seu patrão para as mãos dos banqueiros. Nada fica com você. E o sistema adora isso, porque um homem cheio de prestações é um homem obediente. Lembra do medo que falamos no início? Quem tem a renda comprometida pelos próximos 30 anos não pode arriscar. Não pode pedir demissão para tentar um negócio novo. Não pode tirar um ano sabático para estudar. Não pode nem reclamar alto demais numa reunião, porque se for demitido, a estrutura de parcelas desmorona como um castelo de cartas. A dívida é a corrente moderna. Ela não prende seus pés, ela prende o seu tempo. A matemática aqui é simples e cruel. Quem entende juros compostos, recebe. Quem não entende, paga. E a grande massa brasileira passa a vida inteira do lado pagador da equação, financiando passivos que se desvalorizam, pagando juros sobre coisas que valem cada vez menos. Para inverter essa variável, você precisa adotar uma regra impopular. Se você não pode pagar à vista, você não pode pagar. Exceções existem, claro, como um imóvel bem planejado. Mas para todo o resto, o carro, o celular, a TV, a viagem, se você precisa parcelar, é o mercado te dizendo que você ainda não tem produtividade suficiente para ter aquilo. Quando você aceita o parcelamento, você está aceitando a mentira de que já é rico o suficiente. E ao aceitar a mentira, você mata a motivação necessária para buscar a verdade. Por que você se esforçaria para dobrar sua renda se o banco deixa você ter o prêmio agora, mesmo ganhando pouco? O crédito fácil mata a ambição de produção. Ele te acalma com o brinquedo novo, enquanto te prende na jaula da dívida velha. Mas como fomos convencidos de que isso é normal? Como aceitamos essa lógica sem questionar? Isso nos leva à terceira variável, o lugar onde o seu medo foi fabricado e a sua obediência foi treinada. Vamos falar sobre a linha de montagem que chamamos de escola. Se o cansaço te impede de reagir e a dívida te impede de fugir, a terceira variável existe para garantir que você nem sequer pense em fugir. Vamos olhar para os fatos. Você passou, em média, 15.000 horas da sua vida dentro de uma sala de aula. 15.000 horas. Isso é tempo suficiente para se tornar um mestre em qualquer arte, para aprender 3 idiomas, para dominar uma profissão complexa. Mas depois dessas 15.000 horas, o que você realmente sabe sobre as regras do jogo do dinheiro? O que você sabe sobre negociação, sobre vendas, sobre impostos, sobre como criar valor do zero? Provavelmente, nada. E a pergunta que ninguém faz é: isso foi incompetência do sistema ou foi competência? A escola moderna não foi desenhada para criar pensadores, líderes ou soberanos. Ela foi desenhada no auge da Revolução Industrial, inspirada no modelo militar prussiano, com um objetivo muito claro: transformar camponeses indisciplinados em operários e soldados obedientes. Pense na estrutura. O sinal toca, você senta. O sinal toca, você come. O sinal toca, você cala a boca. Fileiras alinhadas, uniformes iguais, repetição de tarefas.
Não é um ambiente de aprendizado, é um simulador de fábrica. Mas o dano real não é o tédio. O dano real, a cicatriz que você carrega até hoje e que sabota a sua conta bancária, é o medo do erro. Na escola, o erro é punido. A caneta vermelha é a arma. Se você erra, você perde nota. Se você erra muito, você é reprovado, humilhado, retido. Você aprendeu biologicamente que errar é perigoso, que existe uma gabarito oficial e que o seu trabalho é apenas descobrir qual é a resposta que a autoridade quer ouvir. Só que a vida real, a vida que gera riqueza, opera na lógica oposta. No mercado não existe gabarito. Não existe um professor para dizer se você está certo. Existe teste, fracasso, ajuste e nova tentativa. Todo empreendedor de sucesso, todo investidor que enriqueceu, errou inúmeras vezes. O erro, no mundo real, é o custo de pesquisa e desenvolvimento. É o preço da inovação. Mas você foi treinado para ter pavor do risco. É por isso que, quando surge uma oportunidade de investimento, o seu estômago gela. É por isso que, quando você pensa em abrir um negócio, a sua mente projeta todos os cenários de catástrofe. O seu cérebro volta para a sala de aula com medo de tirar 0. Você foi moldado para ser um solicitante de emprego e não um resolvedor de problemas. O solicitante precisa de permissão. Ele precisa que alguém crie a vaga, defina o salário, diga o horário e as regras. Ele busca segurança. O resolvedor não pede permissão. Ele identifica uma dor no mercado e vende a cura. Ele busca liberdade. A escola cria funcionários perfeitos porque removeu a sua autonomia. Ela te ensinou a esperar ordens. E no século XXI, esperar ordens é a receita mais rápida para a obsolescência e a pobreza. A variável escolar garante que, mesmo que você tenha energia e não tenha dívidas, você ainda assim não tenha coragem. Eles criaram uma população de adultos tecnicamente competentes, mas emocionalmente castrados. Gente que sabe fazer contas complexas de engenharia, mas não tem coragem de cobrar o valor justo pelo próprio serviço. A virada de chave aqui é dolorosa. Você precisa se desescolarizar. Você precisa aceitar que o fracasso não é o oposto de sucesso, é parte do sucesso. Você precisa matar o aluno nota 10 que vive dentro de você, aquele que quer agradar a todos e não errar nunca, e dar nascimento a um aprendiz agressivo que testa, que erra rápido e que aprende com a realidade, não com o livro didático. Enquanto você continuar buscando a segurança que a escola te prometeu, você será presa fácil da próxima variável. Porque se você não sabe multiplicar o seu dinheiro, existe um mecanismo invisível que está trabalhando dia e noite para dividi-lo. Vamos falar sobre o imposto que não vem no boleto, mas que come o seu almoço todos os dias. Vamos falar sobre a dissolução do seu esforço. Você trabalha, se cansa, obedece, evita dívidas e até consegue, milagrosamente, fazer sobrar um pouco no final do mês. Você guarda esse dinheiro com orgulho. Você acha que está acumulando segurança. Mas aqui entra a quarta variável, a mais sorrateira de todas, para garantir que o seu esforço acumulado evapore. Vamos falar sobre a liquefação do trabalho, tecnicamente conhecida como inflação. A maioria dos brasileiros não entende o que é inflação. Eles acham que inflação é o preço da carne subir ou o preço da gasolina aumentar. Não. Isso é a consequência, não a causa. Inflação não é quando as coisas ficam mais caras. Inflação é quando o seu dinheiro fica mais fraco. Pense no dinheiro que você recebe não como papel ou números digitais, mas como um certificado de tempo trabalhado. Se você ganha R$100 por dia, aquela nota de 100 representa 8 horas da sua vida que você nunca mais terá de volta. Você congelou o seu esforço naquela nota para usar no futuro. O problema é que o sistema desenhou um freezer que desliga sozinho. No Brasil e no mundo moderno, o dinheiro é fiduciário. Isso significa que ele pode ser impresso infinitamente por burocratas. E toda vez que o governo imprime dinheiro novo para pagar as próprias contas ou para salvar grandes bancos, ele não está criando riqueza. Ele está diluindo a riqueza que já existe. Imagine uma piscina. A água é a riqueza do país.
Se alguém chega com uma mangueira gigante e joga mais água, dinheiro impresso na piscina, o nível sobe. Mas a piscina é a mesma. O seu balde de água, sua poupança, agora vale menos em proporção ao todo. Isso gera um fenômeno cruel chamado efeito Cantillon. É aqui que a injustiça se torna matemática. Quando o dinheiro novo é criado, ele não é distribuído igualmente para todos os brasileiros. Ele entra pelo topo da pirâmide. Ele vai primeiro para os bancos, para as grandes empreiteiras, para os amigos do rei. Quem recebe esse dinheiro primeiro, gasta ele com o valor antigo, comprando imóveis, ações e empresas baratos. Conforme esse dinheiro vai circulando e descendo a pirâmide, os preços vão subindo. Quando esse dinheiro finalmente chega na sua mão, na forma do seu salário reajustado, sempre abaixo da inflação, ele já não vale quase nada. Os preços já subiram. Você é o último da fila. Você bebe a água suja. Essa é a dinâmica da areia e da pedra. O trabalhador pobre e a classe média guardam sua riqueza em areia. Dinheiro, poupança, títulos do governo. A areia escorre pelos dedos. O vento leva. O tempo corrói. Se você guardou R$1.000 debaixo do colchão em 2010, você ainda tem R$1.000 hoje, mas eles compram 1/3 do que compravam antes. O sistema roubou 2/3 do seu tempo de vida trabalhado, sem nunca entrar na sua casa. Já os ricos, os donos do sistema, guardam sua riqueza em pedra. Imóveis, terras, ouro, ações de empresas sólidas, dólar. A pedra ignora a inflação. Se o governo imprime dinheiro e a inflação sobe 10%, a casa sobe 10%. O tijolo não perde valor. A terra não encolhe. O ativo real flutua acima da maré de dinheiro falso. É por isso que, em épocas de crise, os ricos ficam mais ricos. Não é conspiração, é posicionamento. Eles estão segurando pedras enquanto a enchente sobe. Você está segurando areia e tentando nadar. A quarta variável da miséria é, portanto, a ignorância sobre como armazenar o seu próprio esforço. O sistema educacional, variável 3, te ensinou a poupar. Mas poupar em moeda fraca é suicídio financeiro lento. É como tentar carregar água numa peneira. Você corre e se esforça, mas quando chega no destino, o balde está vazio. Para neutralizar essa variável, você precisa entender uma regra urgente. Dinheiro não é reserva de valor. Dinheiro é apenas meio de troca. Você trabalha, ganha o dinheiro, que é areia, e o mais rápido possível, deve trocá-lo por algo rígido, pedra. Pode ser conhecimento que aumenta sua renda, pode ser ferramentas para seu trabalho, podem ser investimentos atrelados à inflação ou moedas fortes. Nunca deixe a energia da sua vida parada na conta corrente, porque lá ela está sendo drenada, gota a gota, pelos arquitetos invisíveis da inflação. Agora, se o sistema te cansa, te endivida, te emburrece e dilui o seu dinheiro, por que você continua jogando? O que te impede de chutar o tabuleiro? Existe uma última trava, a mais poderosa de todas. Aquela que não está nos bancos, nem nas escolas, nem no governo. Ela está instalada dentro do seu software mental. É a cultura da escassez que você aprendeu a amar. Vamos para a quinta e última variável, a que dói mais. Até agora, nós falamos de inimigos externos. Falamos de trânsito, de bancos, de escolas e de inflação. Seria muito confortável terminar o vídeo aqui e deixar você sair com a sensação de que é apenas uma vítima inocente de um sistema malvado. Mas eu prometi a verdade. E a verdade é que nenhuma prisão é perfeita se o prisioneiro não aceitar em algum nível o seu encarceramento. A quinta variável é a mais cruel de todas, porque ela não foi instalada por burocratas em Brasília. Ela foi instalada na mesa de jantar da sua infância. Ela foi instalada pelas novelas que você assistiu. Ela foi instalada pelos seus amigos e vizinhos. Estamos falando da moralidade da miséria. O Brasil é um país infectado por um vírus cultural que associa sucesso a pecado e pobreza à virtude. Preste atenção nas frases que repetimos como mantras. Dinheiro não traz felicidade. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Sou pobre, mas sou limpinho. O rico é ganancioso. Ele deve ter roubado para ter tudo isso. O sistema não precisa colocar um policial na sua porta para impedir que você enriqueça.
Ele instalou um policial dentro da sua cabeça. O vigia interno. Esse vigia é ativado toda vez que você ousa querer mais. Quando você pensa em cobrar mais caro pelo seu trabalho, o vigia sussurra: quem você pensa que é? Isso é exploração. Quando você pensa em investir e multiplicar capital, o vigia diz: isso é ganância. Cuidado para não perder tudo. Quando você começa a ter sucesso e se destacar, o vigia alerta: não se apareça demais, vão falar mal de você. Essa cultura da escassez cria um fenômeno social devastador: o balde de caranguejos. Se você colocar um caranguejo sozinho num balde, ele consegue escalar e sair. Mas se você colocar vários caranguejos, sempre que um tentar subir, os outros o puxam para baixo. No Brasil, o sucesso alheio é visto como uma ofensa pessoal. Se você tenta sair da corrida dos ratos, as pessoas ao seu redor, muitas vezes aquelas que dizem te amar, vão tentar te puxar de volta. Elas não fazem isso por maldade consciente. Elas fazem isso porque a sua liberdade ofende o conformismo delas. O seu sucesso é um espelho que reflete o fracasso de quem não tentou. E para não lidar com essa dor, elas preferem sabotar você. Elas vão te chamar de metido, de obcecado, de materialista. Vão dizer que você esqueceu as origens. E para não ser rejeitado pela tribo, você se diminui. Você se auto-sabotar. Você gasta o dinheiro que deveria investir só para mostrar que continua humilde. Você recusa oportunidades de crescimento para não parecer arrogante. Você aceita a mediocridade para garantir o pertencimento. O sistema sabe disso. As elites sabem que a melhor forma de manter a base da pirâmide imóvel é convencer a base de que a ambição é imoral. Enquanto você tiver vergonha de gostar de dinheiro, o dinheiro fugirá de você. O dinheiro é uma ferramenta neutra. Ele apenas potencializa quem você é. Se você é uma pessoa generosa, o dinheiro te dará poder para ajudar milhares. Se você é uma pessoa mesquinha, o dinheiro vai amplificar sua mesquinhez. Ser pobre não te faz nobre, te faz limitado. A quinta variável é, portanto, a sua própria culpa programada. Para desativar essa trava, você precisa cometer um ato de rebeldia interna. Você precisa parar de pedir desculpas por querer prosperar. Você precisa entender que sair da miséria é o ato mais moral que você pode fazer pela sua família e pelo seu país. Uma pessoa quebrada não ajuda ninguém. Uma pessoa forte levanta as outras. Agora pare e olhe para a soma de tudo isso. Não é azar, nunca foi. Quando você junta um corpo biologicamente exausto, uma renda mensal comprometida, uma mente treinada para ter medo do risco, um dinheiro que derrete na inflação e uma cultura que te faz sentir culpa por querer sair do buraco, o resultado matemático dessa equação só pode ser inércia. Você foi desenhado para ficar exatamente onde está. Mas agora que você enxerga as engrenagens, você tem uma escolha que não tinha 10 minutos atrás. Você pode continuar sendo a peça que apenas gira e desgasta até ser substituída. Ou você pode decidir se tornar o erro no sistema. A partir de hoje, a equação muda. Você inverte os sinais. A sua energia matinal não será mais entregue de bandeja para o trânsito ou para o chefe. Ela será investida na sua construção pessoal antes que o sol nasça. A sua relação com o banco muda de "por favor, me dê crédito" para "eu não compro o que não possuo". Você vai parar de buscar o gabarito certo que a escola te prometeu, porque ele não existe, e vai começar a testar, errar e ajustar como um adulto soberano. Você vai parar de acumular areia na poupança e vai começar a construir castelos de pedra com ativos reais. E, acima de tudo, você vai parar de pedir desculpas. Você vai matar o vigia interno e aceitar que a sua prosperidade é a única vingança possível contra um sistema que lucra com a sua miséria. Eles contam com o seu cansaço. Eles contam com a sua desistência. Eles contam que você vai fechar esse vídeo, suspirar e voltar para a mesma rotina amanhã. Não dê a eles esse prazer. A rebeldia real não é gritar nas redes sociais. É prosperar em silêncio. É ver o jogo, entender as regras e ganhar mesmo assim. Se essa mensagem te deu a clareza que faltava, deixe o seu like agora. Isso não é vaidade. É um sinal para o algoritmo
de que esse tipo de verdade precisa chegar a mais brasileiros que ainda estão dormindo. Se inscreva no canal, porque nós estamos apenas começando a desmontar essa prisão. E para eu saber quem realmente tem a disciplina de ir até o fundo da toca do coelho, escreva aqui nos comentários: nova equação. Eu vou saber que você é um dos poucos que não apenas assistiu, mas entendeu. Agora, atenção! Você já entendeu a matemática da miséria, mas existe uma armadilha final. A ferramenta que o sistema usa para recolher tudo o que você ganha, te convencendo de que isso é felicidade. Se você não dominar isso, a conta nunca vai fechar. Eu te mostro como quebrar essa corrente aqui neste vídeo. Como o consumo te transforma em um escravo. É o próximo passo lógico. Te vejo lá.